Ende que pante, que assonde, que fonte. Le bendici antrolog nai chocou de fonte inde que. Shei andore alla sora labai. Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Escola de ativação e unção, libertadores do reino, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Louvado seja Deus. Já deixa seu like, compartilhe. Fecha os teus olhos se você puder. Vamos acessar a dimensão do Pai neste momento. Vamos acessar as dimensões mais altas. Ore em línguas neste momento. Ore em línguas. Rebacalarabacharabadagassor. Rebadagassor kendagasito que plove. Elevate que job de que a citre forque. Alai chocalabaia sub de candle wall for. Legue a citro louve entre que a sobe de plove. Lemanto conde gassante que andelou sidreleixe ondre gastou. Charabababababa. Vem, Senhor Espírito Santo, vem mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez, Senhor. Vem, Senhor, mais uma vez. Estamos famintos pela Tua presença. Estamos famintos pela Tua presença. Shei andori astoko lobosori ande. Shende konderi astoko lobosora laicho que ande plove. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero falar sobre conexões. Conexões. Há muito para se falar sobre isso, mas eu quero falar algo simples aqui para que você entenda. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse: Onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Queridos, parece meio contraditório. Um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, tudo vê, tudo sabe e está em todo lugar. Mas neste momento Deus está perguntando para Adão aonde ele está. O contexto fala que Adão comeu do fruto que não deveria comer e, na verdade, desobedeceu a Deus. E aqui existe a primeira desconexão. Adão não morreu no corpo e nem na alma, mas ele foi desligado no espírito. Toda a conexão espiritual que ele tinha com Deus. Uou! Você consegue entender que é pela conexão espiritual que Deus vinha e se conectava a Adão? Reblache, bleforque. E Deus continua vindo na viração do dia, todos os dias. E Ele continua perguntando: aonde estás? Aonde estás? Porque a conexão foi rompida. O cabo foi desligado. A conexão foi desfeita naquele momento. Mas a Bíblia diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em perdoar os pecados, Deus vai tentando restabelecer a conexão com o ser humano. E é no capítulo 4 do livro de Gênesis, no verso de número 26, aonde vai nascer o filho de Adão chamado Sete. Ou melhor, o filho de Sete, que se chama Enos. E ali a Bíblia diz que começaram a invocar o nome do Senhor. Começaram ali a invocar o nome do Deus vivo. O homem estava tentando trazer a conexão de volta.
A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 5, no verso 29 diz: e chamou Noé dizendo: este qual consolará de nossas obras e de nosso trabalho e das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O homem aqui está tentando, querido, culpar Deus pelo que aconteceu. Mas quem amaldiçoou a terra não foi Deus, foi a desobediência, foi um ato de desconexão naquele momento. E ao longo da história, o homem vai tentando se religar a Deus. Ao longo da história, Deus vai tentando falar com o homem. Se você ler no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus ele vai tentar fazer uma aliança com um homem chamado Abrão, chamando ele da sua terra, da sua parentela. Deus vai tentando trazer de novo um laço de amizade. Mas no verso 13, Abrão ele vai mentir. No verso de número 13, Abrão ele vai dizer que a mulher que está com ele não é mulher dele, mas é irmã. O homem não consegue manter a sua fidelidade. Abrão não conseguiu manter a visão naquilo que Deus havia lhe revelado. Nós entramos em Gênesis, capítulo 18, e no capítulo 18 nós temos uma teofania, é onde o próprio Deus se apresenta em forma corpórea, é onde a promessa de Deus vai se apresentar. Deixa eu dizer algo para você: a conexão espiritual, ela vai te trazer acesso àquilo que Deus é, àquilo que Deus tem, o que nele está. Deus vai tentando se comunicar, e Deus vai visitando Isaac, Deus visita Esaú, Deus visita Jacó, e Esaú não consegue manter a sua primogenitura, trocando por um prato de lentilha. Mas Jacó ele vai fazer a mesma coisa que Abraão, ele vai mentir. A história vai chamar então que os patriarcas eles vêm, e a Bíblia diz que toda palavra que saiu da boca de Deus, ela tem um objetivo, ela tem uma missão, ela tem que ter um cumprimento. E Deus vai procurar, o que eu gosto muito de falar, no coração dos patriarcas. Deus vai procurar naqueles homens uma qualidade. Deus vai procurar neles algo que a palavra dele pudesse se cumprir. Mas Deus não acha, e Deus vai achar naquele que estava vendido, naquele que estava no Egito. E em José, Deus vai começar a levantar o povo mais uma vez. Mas eu quero que você entenda algo no livro de João. João capítulo 14, no seu verso de número 16. O Senhor aparece como aquele dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para ficar convosco para sempre. Jesus já está aqui trazendo, queridos, sinais de uma conexão perfeita, porque até então ele estava com os discípulos na terra, mas ele seria levado para o céu. E a oração de Jesus é que ele traria uma conexão de novo. Ele ligaria o homem ao trono da graça. Entenda, querido, que a conexão com o céu é o que vai fazer manifestar o céu na terra. O céu já existe, já está pronto, mas a terra precisa responder ao chamado. A terra precisa se colocar em uma posição onde há uma identidade, onde há um posicionamento. João capítulo 14, verso 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e levarei vocês para mim mesmo, para que assim aonde eu estiver, estejai vós também. Queridos, isso aqui é uma conexão, isso aqui é uma dimensão espiritual. Estar conectado em Cristo. Ele falou: eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Sem mim nada podereis fazer. Querido, todo ramo que é enxertado, ralabassube de canto nebleforque, todo ramo que é enxertado, rialaia sub de kellerfor, ele vai extrair da árvore toda a proteína, ele vai extrair
tudo que ele consegue para começar a produzir. E nós só conseguiremos produzir se estivermos conectados na videira verdadeira, extraindo a seiva, chupando o mel da rocha e arrancando o azeite da dura perdeneira, trazendo sobre nós o poder do céu, trazendo mais uma vez a conexão, ligando a terra ao céu e o céu à terra. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1, dizendo, olha só, verso 3, bendito Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, a qual também nos elegeu antes da fundação do mundo. Querido, fomos chamados, fomos separados por Ele. Se você vê o capítulo de número 2, a Bíblia diz no verso 5 que nós estávamos mortos em nossas ofensas, e Ele nos vivificou em Cristo, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais. Quando Cristo ressuscita, quando o corpo dele ressuscita, ria lá, esteca lá, sura lá, oh! Você consegue ouvir ele dizendo, ó morte, onde está a tua chave? Onde está teu agrilhão e a tua cadeia? Pois aquele que não poderia ser preso pela morte, aquele que a morte não conseguiu arrancar ele teve que se entregar. Ele ressuscitou, e quando ressuscitou nos conectou a ele, nos colocou numa conexão com ele. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, ele nos conectou, querido, e nos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Entenda que a conexão com ele é para querer aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a medida e a estatura completa de Cristo. Mas só dá para se alcançar isso com conexão espiritual, só dá para se alcançar isso conectado nele, só dá para se alcançar isso quando estamos conectados no Senhor Jesus. E isso é muito fácil de fazer. Ele deixou um exemplo muito claro, muito simples. Aquele que não se fizer como criança não pode acessar o reino do céu. E depois ele vai dizer que o reino não está fora, mas o reino está dentro. E eu quero te dar uma chave de conexão, uma chave de acesso. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus é o Senhor de tudo. Queridos, o verso 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mundo espiritual se move por códigos de sentimento, por códigos de sentimento. É por isso que diante dos olhos de Samuel, Eliabe, Abinadab, Samar, eram homens altos, bonitos, fortes, tinham tudo de rei. Mas Deus, ele vai olhar para dentro. Rica lá, Ixera lá, Suriande.
Ele não olha como o homem vê. Ele não olha, ele não liga para aquilo que você aparenta por fora. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até Moisés, querido, o Senhor tentou através de Moisés fazer com que Israel fosse um reino separado, com que Israel fosse um reino diferenciado, mas Moisés não consegue. E aí o Cordeiro que está no trono se levanta no capítulo 1, verso 6 de Apocalipse, e diz que Ele nos fez, quando Ele nos conectou a Ele, Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Querido, a conexão espiritual, ela precisa ser restabelecida. O reino precisa ser restabelecido dentro de você. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu ao filho dos homens, aos filhos de Adão. Entenda uma coisa, querido, as coisas que estão acontecendo no mundo é por causa do livre-arbítrio, que Deus não interfere no ser humano. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele vai esperar você querer. Ele vai esperar você se posicionar para fazer algo na sua vida, na sua história. Porque a terra tem que ser encharcada pelo céu. Os céus precisam tocar ao chão da terra. Mas a terra só vai receber, querido, quando houver uma conexão estabelecida. Eu faço as lives aqui diante do altar, porque altar é conexão, é ponto de contato, é ponto de ligação entre céu e terra, é territorial, é ambiente, é domínio. Queridos, isso aqui diz a Bíblia. Quantas das vezes Abraão se moveu, Jacó se moveu, e eles levantaram e edificaram altares a Deus. Isaac levantou os altares também. Altar demarca território. Altar é um ponto de contato. E não há um altar mais perfeito, mais lindo. Não há um altar mais lindo do que o coração humano. E nós precisamos entregar, querido, a nossa vontade neste altar. Nós precisamos entregar os nossos desejos neste altar, para que o Cordeiro venha, para que venha a vontade e o reino dele, para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Nós precisamos saber a autoridade que nos foi delegada, a autoridade espiritual que ele nos delegou como reis e sacerdotes nessa terra. Livro de Lucas, capítulo 4. Verso de número 6. E disse o diabo: dar-te-ei este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Queridos, é aqui que o diabo pegou a chave de Adão. É aqui que o diabo roubou a autoridade sobre esta terra. Quando Adão cai, queridos, ele entrega a chave. Mas nós louvamos ao Cordeiro de Deus. Nós louvamos aquele que vive e reina. Porque em Apocalipse 1,18 diz: e eu que vivo, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e da sepultura. Rabaxe que assou. Quando ele desce 3 dias no mundo inferior, ele toma a chave que Adão havia perdido. E a Bíblia diz que quando ele subiu, ele levou o cativo, o cativeiro, e ele deu dons aos homens.
Ele entregou a autoridade para os homens. Ele entregou a autoridade espiritual para os homens. A conexão, queridos, te coloca no lugar de destaque. Entenda, queridos, que por causa de um homem entrou o pecado, a maldade no mundo. Mas por meio de Jesus, o último Adão. Jesus não é o segundo Adão, ele é o último Adão. E ele restabeleceu todas as coisas. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Mas antes, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, em parte será aniquilado. Atos capítulo 17, verso 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Não há vida fora da conexão. A escola de ativação e unção, queridos, não está trazendo propaganda de ministério. Nós estamos um pouco além de ministério, estamos falando do reino. E eu não estou falando de religiões, eu estou falando de Jesus. É necessário ter uma conexão com Ele. É necessário estar conectado nele. Porque nele existimos, nos movemos e existimos. Estamos assentados com Ele em regiões celestiais. Quando você fecha os teus olhos e se conecta a Ele, a conexão te traz a realidade de quem você é. Você não é um corpo que tem uma alma e um espírito, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Você é um ser espiritual. E a conexão, querido, precisa ser restabelecida. Nele existimos e nele nos movemos. Queridos, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, verso 16: a vida longa está na mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Queridos, a saúde, a vida longa e a prosperidade está conectada na presença dEle, está conectado em quem Ele é, está conectado no caráter de Cristo. Fecha os teus olhos agora, eu vou orar ao Pai. Toda conexão na sua vida que foi rompida no físico, no financeiro, no espiritual e no sentimental, nós vamos orar aqui para que haja uma ligação novamente. Fecha os teus olhos. Se for preciso agora, libere perdão. Senhor Espírito Santo, eu oro agora por essas pessoas. E eu amarro agora, no nome de Jesus, esse demônio, esse espírito, Pai, que não deixa essa pessoa perdoar, que não deixa essa pessoa liberar perdão, seja amarrado agora, seja enfraquecido agora. Reblai shebiante que assou. Queridos, libere perdão. Libere perdão, não carregue o que Jesus carregou na cruz. O que fizeram com você, o que aconteceu não foi, querido, somente obra humana. O homem foi um instrumento. Mas o mundo espiritual estava tentando te derrubar, as trevas. O plano espiritual das trevas estavam tentando te trazer traumas, bloqueios, frustrações. E você precisa liberar o perdão, liberar a mágoa do coração. Só assim essas feridas, essas marcas vão apagar.
Eu oro agora para que o Senhor restabeleça conexões físico, espiritual, financeiro, emocional. Para que seja conectado em Cristo, a videira verdadeira, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e nos levou junto com Ele. Quando você fecha os olhos e pensa em Jesus, querido, isso é possível pela conexão. Deixa a conexão aumentar. Comece a orar em línguas neste momento. Comece a orar em línguas neste momento e deixe essa conexão aumentar dentro de você. Cheia andoria sora lai choquedia blove. Lebaia subiande blove. Rebau andia citrelei jomine fork. Cheia andoria sora. Oh! O poder de Deus passa por essa transmissão como um choque elétrico e te toca. Que o Pai te abençoe poderosamente. Shalom, shalom. Fiquem com Deus.